As mulheres foram e, claro, são peças fundamentais no desenvolvimento de Maringá. Ao longo da história local, muitas dessas personagens ajudaram a construir a sociedade que conhecemos, participando do meio empresarial, social, assistencial, enfim. Elas integraram instituições e, em alguns casos, tornaram-se protagonistas em um meio muitas vezes ocupado prioritariamente por homens. Este é o caso de Bárbara Cecily Neto, que chegou à cidade ainda na década de 1940, junto dos pais. Considerada uma das primeiras pilotos de avião do país, ela acabaria muito conhecida na vida dos maringaenses. A minha vida foi feita em fazer aquilo que é bom. Mas antes eu gostaria de pedir a gentileza para que você se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Dessa forma, toda semana você recebe de graça os nossos novos episódios. Combinado? E agora, querem descobrir detalhes da vida dessa mulher que ficaria conhecida décadas mais tarde como Dona Bárbara Barros? Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Essa história começa do outro lado do Atlântico, mais especificamente no Atlântico Sul, próximo à África, em uma pequena ilha chamada Saint Helena, também conhecida como Santa Helena. Esse é um território britânico ultramarino, lembrado por ser onde Napoleão Bonaparte, após ser exilado, morreu em 1821. Também foi nessa ilha isolada que o paulista e aventureiro Oduvaldo Bueno Neto conheceu e se casou com a inglesa Winifred, no final da década de 1920. O casal teve 9 filhos: Ana Letícia, Carlos Eduardo, Christopher Peter, Délia Senira, Oduvaldo Júnior, Renato, Valduin, Winifred Silvia e Bárbara Cecily Neto, que nasceu na cidade de Jamestown, em 4 de outubro de 1936. Empreendendo um cinema e outros estabelecimentos comerciais, a família viveu naquela ilha até maio de 1944, quando houve a intensificação da Segunda Guerra Mundial, conflito pelo qual a Inglaterra liderava os aliados contra os países que integravam o eixo. Ao sair da ilha, o destino da família foi o continente mais próximo, a África. Mas, diante do espírito aventureiro do patriarca Oduvaldo, toparam nova aventura ao enfrentar uma longa viagem de navio até o Brasil, país que aportaram em fevereiro de 1945. Com 8 anos de idade, a jovem Bárbara viu sua família se instalar no interior de São Paulo, na cidade de Catanduva. Naquele período, a Companhia de Terras Norte do Paraná impulsionava a publicidade das cidades que estava lançando no estado vizinho. E foi justamente em uma reunião, onde essas oportunidades eram apresentadas em Catanduva, que Oduvaldo Bueno Neto resolveu se mudar mais uma vez com a sua família. Agora, para uma frente pioneira, onde tudo estava por ser feito. Inicialmente, Oduvaldo comprou um terreno na região chamada de Maringá Novo, na quadra 12 da Avenida Brasil, próximo à Avenida Duque de Caxias. O lote foi adquirido em outubro de 1947. O local, ainda sem muitas construções, foi escolhido estrategicamente. Ficava em frente à Praça da Estação Rodoviária, a qual ganharia anos depois o nome
Napoleão Moreira da Silva. Nós tivemos, assim, o meu pai, minha mãe, né, ali, e com a disposição de poder fazer o possível, né? E ali, naquela época, era barro, mas barro de verdade, né? A família Neto chegou à cidade em 14 de dezembro de 1947. 3 dias depois, Oduvaldo adquiriu mais um terreno, bem ao lado, totalizando quase 1.200 metros de área. Talvez ele tenha se admirado com a região em franco desenvolvimento assim que chegou e acabou comprando mais uma área. A casa, nos fundos de um dos terrenos, ainda não estava concluída quando eles aqui aportaram. Com isso, a família ficou hospedada por alguns dias no Hotel Bom Descanso, que ficava próximo dali, na rua Santos Dumont, em frente à Praça da Rodoviária. Passados alguns dias, a família Neto se mudou para a casa ainda inacabada, mas em sua propriedade. Em frente foi construído o Bazar Ok, um comércio que seria gerenciado por Winifred. Ao lado, no outro terreno, a primeira estrutura do Cine Maringá foi viabilizada e depois o empreendimento seria tocado pelos filhos. Oduvaldo Bueno Neto viajava muito para cuidar de algumas propriedades rurais que a família mantinha à época. Por isso, os negócios na cidade ficavam a cargo da esposa e dos filhos. Aliás, há uma história bem interessante a esse respeito. Como as obras do Cine Maringá estariam atrasadas, Winifred determinou a interrupção do pagamento dos operários. Diante de um pequeno motim, ela, armada, abriu uma negociação para que os trabalhos fossem retomados. Detalhe, Winifred não falava português. Vale destacar que ela e Oduvaldo, seu marido, já haviam montado um cinema na ilha de Santa Helena anos antes, como eu já destaquei. Logo tinham certa experiência naquele tipo de negócio, mas não seria tarefa fácil na nova cidade. Antes mesmo do cinema ficar pronto, em 1948, a família circulava com um caminhão projetando filmes em um lençol que servia de tela. Levando um projetor, eles utilizavam em algumas oportunidades para essa finalidade um galpão ainda inacabado na Avenida Paraná, o qual seria ocupado tempos depois pela atacadista Dias Martins. Ao concluir o Cine Maringá, ainda na Avenida Brasil, o local tornou-se ponto de grande movimentação. Afinal, durante certo tempo, foi o único cinema em funcionamento na cidade, já que em 1949 o Cine Primor, que ficava no Maringá Velho, acabou incendiado. Bom, o meu pai, ele gostava muito de poder atender as pessoas, principalmente os cinemas, né? E ele acabou dando certo tudo isso que ele queria, né? Bem, mas voltando à nossa personagem, como era costume na época, a jovem Bárbara foi matriculada durante um período no internato. Quando retornou a Maringá, foi ajudar a mãe no balcão de atendimentos e no caixa do Bazar Ok. No início da década de 1950, e mantendo o espírito aventureiro dos pais, Bárbara iniciou um curso de piloto de aviões. Considerada uma das primeiras mulheres brevetadas no país, seria durante essa fase que ela conheceria o seu futuro marido. Foi meu professor, no começo foi meu professor mesmo. A gente estava trabalhando, né? Então uma hora está aqui, outra hora está ali. E um dia aconteceu da gente acabar começamos a namorar e depois então casar, né? Silvio Barros era instrutor de voo do Aeroclube de Maringá. Apaixonados, enfrentaram uma grande resistência de Oduvaldo Bueno Neto, que era contra o casamento deles. Determinados, eles fugiram de avião para Guaxupé, em Minas Gerais, onde Silvio tinha familiares. Diante da situação, Oduvaldo pediu para que o seu filho Peter fosse buscar a irmã. De Minas, Peter a levou para um convento, onde uma tia deles morava, e depois
Bárbara foi deixada com outro parente do pai, em Catanduva. Mas não teve jeito. Lá mesmo e com a ajuda da tia, Bárbara preparou o enxoval e voltou para os braços de Silvio Barros, com quem se casaria na Capela Santa Cruz de dezembro de 1954. Ela tinha 18 anos. Após o matrimônio, Silvio e Bárbara moraram na Avenida Tiradentes, próximo ao então Ginásio Maringá, hoje Colégio Marista. Depois de passar um tempo numa outra localidade da cidade, foram para uma casa na Avenida Duque de Caxias, entre a Avenida 15 de Novembro e a então Rua Aquidabã, atual Nel Alves Martins. Do outro lado dessa avenida, Silvio inauguraria a Distribuidora Maringaense de Automóveis Limitada, em 15 de maio de 1960. Sob a sigla DISMA, a empresa detinha exclusividade da Cinca. Nessa fase, a família de Bárbara, sob liderança de Oduvaldo Bueno Neto, já havia montado um império no ramo cinematográfico. Eles eram sócios proprietários do Cine Maringá, que havia inaugurado uma nova e moderna estrutura anos antes na Avenida Getúlio Vargas. Do Cine Paraná, instalado na Avenida Brasil, próximo à Praça Rocha Pombo, e na década seguinte ainda montariam o Cine Plaza na Praça Raposo Tavares. Quanto ao Silvio e à Bárbara, eles tiveram 5 filhos. Cristina Helena Barros, que nasceu em 12 de outubro de 1955, Silvio Magalhães Barros II, que foi registrado no dia 11 de dezembro de 1956, Beatriz Cécile Neto Barros, registrada em 7 de setembro de 1957, Ricardo José Magalhães Barros, nascido em 15 de novembro de 1959, e Bárbara Magalhães Barros, nascida em 23 de março de 1961. Me lembro na escola, quando tinha a professora chamava a minha atenção, porque eu ficava estudando na hora do recreio, que eu não gostava de fazer tarefa em casa, então eu fazia na hora do recreio para chegar em casa e poder brincar. E me lembro que a professora chamava eventualmente lá, minha mãe, para conversar na escola. Algumas lembranças, passávamos férias na praia, em Ubatuba, na casa do meu avô, pai da minha mãe, seu Oduvaldo, e são as lembranças mais antigas que eu tenho. Em 1962, devido ao sucesso dos negócios, a Disma contava com filiais em Nova Esperança, Mandaguaçu, Paranavaí e Campo Mourão. A gente morava junto ali da oficina e era sempre aquele modelo casa, loja na frente, casa nos fundos, né? Uma coisa assim. E eu me lembro muito de brincar na oficina, de entrar embaixo dos carros, fazer, né? Aquela coisa de criança, correr para lá, para cá. E me lembro desse momento onde ele tinha a revenda dos carros Cinca, que nós tivemos aí há algum tempo. Era uma rede grande, tinha em várias cidades aqui da região, filiais, né? E eu me lembro que os carros vinham rodando de São Paulo, né? Então o carro chegava a 0 km aqui, chegava com 700 km rodado. Na mesma época, Silvio Barros havia estreado na política como vereador. Depois, ele alçou voos mais altos como deputado estadual e deputado federal. Por fim, seria eleito prefeito de Maringá, função que desempenharia entre 1973 e 1977. De vereador não me lembro bem, de deputado nós mudamos para Curitiba, fiz lá o meu primeiro ano primário, num colégio estadual, chamava Lloyd Novaes na época, agora tem outro nome, e nós ficamos 4 anos morando lá. Depois meu pai se elegeu deputado federal, mudamos para Brasília, ficamos 2 anos morando em Brasília, daí ele se elegeu prefeito. No meio do mandato de deputado federal, voltamos para Maringá. Então, nossa vida era acompanhar o trabalho dele e nós temos boas lembranças. Eu diria que foi útil para a nossa formação
essa oportunidade de conhecer outras pessoas, de conhecer outras cidades, de estudar em colégios diferentes, aprender um pouco mais do caldo cultural do Brasil, né? Foi durante essa fase que Bárbara Barros ganharia protagonismo à frente de diversas iniciativas sociais. Como primeira-dama do município, liderou campanhas assistenciais e arrecadou donativos para instituições locais. Ela também integrou comitivas internacionais, sobretudo pelo fato de ter o inglês como sua língua nativa. Ela era muito ativa, ela tinha a Fundação de Desenvolvimento Social de Maringá na época, que seria o Provopar de hoje, né? Então, ela fazia um trabalho voluntário muito grande, muito dedicada assim, às causas da comunidade, às entidades de assistência social, o Lar dos Velhinhos, o Lar da Escola da Criança, albergues, são instituições antigas aqui que já tinham, naquele momento, um grande apoio do município, e ela, como primeira-dama, fazia essa interlocução para manter esse bom relacionamento, dar assistência, apoiar as instituições, e com isso cumpriu bem o seu papel de liderança aqui na cidade. Obviamente, assim como hoje, não era simples administrar o município de Maringá. Havia pressões, muito estresse e dificuldades. Restava responsabilidades, neste caso, também para Bárbara. Não foi por menos que ela encontraria refúgio no adventismo, bem ao final daquele mandato. Estudando a Bíblia e os dogmas dessa religião, incorporou o vegetarianismo em sua vida e se batizou em fevereiro de 1977. Justamente no mesmo período, Bárbara conheceria o casal Cânio, em uma localidade na clínica onde ela fez alguns tratamentos de detox. Que me conste, foi por isso que ela se converteu para a Igreja Adventista. E depois, ao longo do tempo, meus irmãos também, né, foram convertidos para a Igreja Adventista. Eu continuei católico, a minha irmã Cristina, que faleceu, também continuou católica. Em janeiro de 79, quando Silvio Barros preparava o lançamento de um edifício no terreno anteriormente ocupado pela Disma e também buscava meios para disputar novas eleições, ele teve uma parada cardíaca e morreu no aeroporto regional Dr. Gastão Vidigal, nos braços da esposa e do filho Ricardo Barros. Eles aguardavam um embarque para Curitiba, onde Silvio realizaria um tratamento para amenizar os impactos causados pelo uso excessivo do cigarro. Sabe, ele poderia... É que a gente não sabe quando que o outro que vai acabar morrendo, né? Mas ele acabou morrendo ali, né? Não foi nada de assim, sabe? Ficar assustado e tal, não. Mas a gente tratou de fazer o melhor possível, né? Bom, eu é que morava aqui em Maringá, os outros não. Minha mãe, minhas irmãs moravam em Curitiba, o meu irmão estava em Manaus e eu estava só aqui em Maringá. Nós tínhamos um escritório aqui na 15 de novembro, do loteamento, a gente tinha um loteamento chamado Jardim Brasília, ali em Paissandu, e eu trabalhava, eu estudava engenharia, fazia tiro de guerra e trabalhava no escritório. Então, meu pai teve durante a campanha, ele terminou a prefeitura, durante a campanha de deputado federal teve um problema de circulação no braço, acabou ficando em tratamento, e quando foi em janeiro, ele amanheceu reclamando muito de dores, chamamos o médico, foi em casa, fez um eletrocardiograma, né? Não pediu internação, não quis. Meu pai não era muito de reclamar, estava reclamando muito, eu falei para ele, liguei para o Joaquim Moleirim, né, dono do frigorífico Central, pedi o avião dele, falei, vamos levar meu pai para Curitiba, então, porque ele não havia sido tomada uma providência aqui. E quando fomos para o aeroporto pegar esse avião para ir a Curitiba, meu pai teve um infarto lá no aeroporto, no hangar, e acabou falecendo naquele dia
E nós tivemos aí Meu pai morreu com 51 anos, né? Meu pai falava que um homem só se sentiria realizado se os seus filhos fossem melhores do que ele. Então, para nós, é uma responsabilidade muito grande a nossa conduta de vida, né? Porque a gente tem uma referência que precisa ser respeitada e honrada. Nós já fizemos um vídeo sobre a vida de Silvio Magalhães Barros. Eu vou deixar o link aqui para que vocês possam assistir. Viúva, Bárbara assumiu alguns projetos da família. Um deles foi o loteamento de uma grande área em Paissandu. Diante de sua trajetória, o prefeito João Paulino Vieira Filho concedeu a ela o título de cidadã benemérita de Maringá por meio da Lei Municipal número 1369 de 1980. Entre 81 e 88, como os filhos já estavam criados, Bárbara se permitiu atuar como voluntária em um centro de treinamento na cidade de Cotia, em São Paulo. Lá, dentre outras tarefas, ela participou da construção de uma casa com troncos de madeira, algo bem excepcional naquele período. Posteriormente, Bárbara reestabeleceria a aproximação com o Dr. Cânio, na cidade de Itapecerica da Serra, em São Paulo. O médico tinha estruturado o Instituto Cânio em 1986, onde começou a desenvolver tratamentos homeopáticos por meio da dolomita, uma substância mineral utilizada como remédio e suplemento devido à sua concentração de carbonato de cálcio e magnésio. Essa relação acabou frutificando outro casamento, que foi selado em março de 1988. A união de Bárbara e Dr. Cânio se deu ao longo de 5 anos, até o falecimento do médico em 1993. Então, ela retornou a Maringá, município que o seu filho, Ricardo Barros, havia acabado de concluir o mandato como prefeito. Posteriormente, o seu filho mais velho, Silvio Barros, também seria eleito chefe do Poder Executivo de nossa cidade. Por meio dos conhecimentos adquiridos com o segundo marido, Bárbara montou a Qualivida em 6 de março de 1995, uma empresa voltada à industrialização de dolomita e também focada na promoção da qualidade de vida, por meio de questões espirituais e alimentares. Durante muitos anos, a Qualivida foi referência na venda de produtos à base de dolomita, com a marca exclusiva Dolomita Dr. Cânio. A empresa funcionou por muito tempo na rua Piratininga, próximo à Avenida Tiradentes. Com o mesmo propósito, em setembro de 2003, Bárbara criou o Instituto Brasileiro de Promoção à Saúde, o IBESP. A dona Bárbara ela é uma referência, né? As pessoas andam na rua, conhecem, agradecem muito ela por alguma coisa que aconteceu em algum momento e que ela pôde ajudar, né? Então, quando a gente está com ela, a gente recebe muito essa abordagem de pessoas que vêm para lembrar alguma coisa que ela tenha feito e que foi relevante para aquela pessoa. É uma vida toda dedicada ao trabalho de participar de um projeto de vida do meu pai, né? De servir a população. De uma ilha britânica na África até chegar ao Brasil, passando pelo bazar e pelo cinema de seus pais, a concessionária e a oficina que acompanhou com o marido, até criar uma empresa focada em qualidade de vida, Bárbara Barros é uma prova que as mulheres participam e muito na construção deste território que chamamos de lar. É o seguinte, a gente sabe o que pode fazer e sabe o que não pode e não deve fazer, né? Se você gostou, curta e compartilhe este episódio com seus amigos e familiares. E você já sabe, há história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima.